ali no capítulo número 17. Paulo está em Atenas e de forma muito especial, quero chamar a sua atenção nessa manhã para o discurso de Paulo ali, porque esse talvez seja o primeiro discurso em que, de forma mais profunda, nós podemos nos identificar com aqueles ouvintes. Aqueles que estavam ali em Atenas, eles eram culturalmente muito parecidos comigo e com você. A nossa cultura brasileira, ou a nossa cultura, de forma mais geral, ocidental, é uma cultura profundamente influenciada pela cultura greco-romana, da Grécia e de Roma, daquele período da antiguidade. É uma cultura que tem valores inicialmente não ancorados na palavra de Deus. E por mais que eu e você lutemos contra isso, em alguma medida essas marcas culturais, elas se expressam na nossa fé. As pregações e os discursos até esse capítulo 17, em sua maioria foram para judeus, que tinham como visão cultural e visão de mundo as Sagradas Escrituras, a lei e os profetas. Então, quando alguém falava foi Deus quem criou o mundo, isso para aquele que era da cultura judaica, isso era o óbvio ululante, isso era claro. Mas para nós, gentios, não judeus, herdeiros e que nascemos e que fomos ensinados e criados nessa cultura com fortíssimas influências da Grécia e de Roma, dessa antiguidade que veio e que na época ali da Renascença, isso voltou a ficar mais forte ainda depois do período medieval. Essas marcas estão na nossa forma de ensinar, estão na nossa forma de viver e de tomar as nossas decisões. A cultura greco-romana, e essa semana eu estava estudando com a Marisol isso daí, e na época da Renascença, que foi uma cultura que voltou a olhar muito para a antiguidade clássica ali, tinha várias marcas, mas 3 pilares. Devia chamar a Marisol para falar sobre isso, para ver se ela aprendeu bem. Mas 3 pilares. Primeiro, o racionalismo. Dizia que a razão dava conta de explicar todas as coisas. O conhecimento era validado só pela razão. E ele dava conta, é suficiente. E nós, como cristãos, nós não desprezamos a razão. As coisas têm lógica, têm sentido. A palavra de Deus é racional. Mas nós não achamos que apenas a razão, a racionalidade é capaz de dar conta de todas as coisas. A conta não fecha só com a razão. Aquele período também tinha outro pilar que era o cientificismo, a ciência. Dizendo que é a ciência que valida o que é a verdade e o que não é verdade. Então, se a gente pode provar cientificamente, é o que essa cultura diz, então a gente pode carimbar, é verdade. Se a ciência não pode carimbar, não pode provar, a gente não carimba que é verdade. E nós não somos contra a ciência, mas a boa ciência, ela aponta para Deus. E se a conta não fechou na ciência ainda, é porque ela não entendeu a revelação, aquilo que Deus criou. Mas nós, como esses influenciados por essa cultura, criados nessa cultura ocidental, nós, em alguma medida, entendemos, a palavra de Deus diz isso, mas a ciência diz aquilo. Se a gente for bem sincero, a gente fica meio dividido. E o terceiro pilar ali da época do Renascimento falava sobre o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro, a razão, o motivo, o propósito de todas as coisas. Isso está muito longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas esse contexto cultural precisa ser muito revisitado, estar avivado na nossa cabeça quando nós lemos esse discurso de Paulo em Atenas. Para que esse contexto cultural ele dê a relevância necessária para o que vai ser dito. Paulo faz um discurso em que ele fala aparentemente muitas coisas óbvias, que a gente já sabe, intelectualmente.
mas que às vezes precisa descer para o nosso coração, nos desafiar, gerar vida e ser traduzido em atitudes, em decisões. Porque no final das contas a gente fala, eu creio em Deus, eu confio que Ele é soberano, mas quando a razão não dá conta de explicar as coisas, quando a ciência parece não fechar, quando eu não consigo entender as coisas, em vez de eu lembrar e descansar na certeza de que Deus é soberano, meu coração se angustia, provando e esfregando na minha cara, talvez eu não creia tanto em Deus, como eu afirmo crer. Esse discurso é um desafio para todos nós. Essa pregação de Paulo em Atenas, registrada pelo apóstolo Lucas, é um desafio para todos nós. Atos capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 16, para termos esse contexto imediato. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E esse é o contexto imediato do discurso de Paulo. Paulo estava em Atenas, tinha sido levado da cidade de Bereia para Atenas, porque em Bereia ele tinha sido perseguido por aqueles de Tessalônica. Ele foi levado até Atenas, ele estava esperando o restante da equipe missionária. Enquanto ele esperava, ele caminhou ali atentamente pela cidade, viu imagens de escultura, manifestações artísticas até bonitas, mas ele não se ateve às expressões artísticas, mas ele viu o significado daquilo, a ideia por trás do fato, a idolatria dominante, diz a palavra de Deus. Isso lhe revoltou o coração. Então ele buscava intencionalmente oportunidades para falar desse Jesus e o Jesus ressurreto. Ele falava nas sinagogas com os judeus, também nas praças, e ali, quando ele falava, ele era ouvido porque era da cultura também a valorizar a oratória, a retórica, a discussão, a argumentação, e ali as pessoas argumentavam, se interessavam, uns zombavam e desprezavam, chamando ele de tagarela. Fato é que mesmo eles o desprezando, falam, você está falando aí sobre Jesus, sobre a ressurreição, são dois deuses, como é que é isso? Vamos fazer o seguinte, a gente está aqui na praça, mas tem um lugar mais apropriado para a gente discutir a respeito disso. O nome desse lugar é Areópago, ali as ideias são julgadas, são avaliadas, e levaram Paulo até lá. Então no versículo 22 nós lemos o que Paulo disse no Areópago. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Versículo 29. Portanto, concluindo, diante do que já foi falado, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem.
Deus não levou em consideração, não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. O discurso de Paulo em Atenas é o discurso do Deus que se revela, que se apresenta. Nesse texto nós lemos um Paulo que é conduzido até o Areópago. E nós vamos olhar para esse texto, fatia por fatia, parte por parte, para, pela graça de Deus, procurar entender o que Deus nos quer ensinar. E, em primeiro lugar, Deus nos quer ensinar que Deus nos dá sensibilidade para perceber a realidade espiritual das pessoas ao nosso redor. Versículo 22, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, acentuadamente religiosos, porque andando no meio, pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo tinha sensibilidade para a realidade espiritual ali, mas isso não provém de Paulo, propriamente dito, mas isso é resultado, provisão de Deus, que desperta essa sensibilidade nas nossas vidas. Paulo ali, ao chegar ao Areópago, ele conta para eles o que ele tinha visto. E ele começa de uma forma muito respeitosa, com muita consideração. E assim precisa ser o nosso trato com todas as pessoas, especialmente com aqueles com os quais nós estamos compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho. Ele começa com um tratamento de respeito. Senhores atenienses, vocês me chamaram de tagarela, vocês disseram que aquilo que eu falo não vale nada, mas não tratarei vocês da mesma forma como vocês me trataram. Antes eu digo, senhores atenienses, vocês são gente importante, vocês são gente que amam estudar, interessados em conhecer as coisas, vocês querem entender as coisas, e vocês são imagem e semelhança de Deus. Ele diz, senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são acentuadamente religiosos, bastante religiosos. Paulo começa com uma exaltação, com um elogio. Ele não chega rasgando, dizendo, vocês vão para o inferno. Não. Mas ele chega vendo aquilo que tem de bom, que Deus mesmo colocou no coração de todo ser humano. A ideia de uma transcendência, ou seja, a ideia de que há alguma coisa além, acima de nós. Nós lemos lá em Eclesiastes que Deus fez tudo com um propósito e Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Em todos os seres humanos, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Todos os seres humanos que têm um mínimo de consciência, de condição de perceber-se, ele vai perceber que ele não é igual um animal. Você nunca viu um cachorro ansioso, preocupado com contas, com o futuro? Um macaco pensando qual é o propósito da vida dele. Você nunca vai ver isso, nunca viu. Mas o ser humano, ele se angustia com isso, porque Deus colocou isso no coração dele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, em todos os tempos, em todas as épocas, lugares, países, culturas, há sempre esse despertar para a religião. É o que a teologia chama de senso divinatus, senso de que há uma divindade, que nós chamamos de homos religiosos, homos religioso, o homem que é capaz de perceber que ele não é apenas, única e exclusivamente material, mas que tem alguma coisa acima e além dele, ainda que ele não consiga explicar. E no caso de Atenas, Paulo, ele usa duas expressões importantes. Ele diz, eu percebo que em tudo vocês são bastante, acentuadamente. Ele está dizendo, olha, vocês não são como muitos crentes ali dos anos 2025 que abrem uma gaveta, usam a parte espiritual, vão no culto ao domingo, guardam, depois falam assim, eu não tenho mais nada a ver com essa vida, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não, ele diz, vocês são em todas as coisas acentuadamente religiosos. Tudo o que acontece na vida de vocês, relacionados ao culto propriamente dito, mas relacionado às coisas costumeiras e rotineiras da vida, vocês
consideram a religião a transcendência de alguma medida, nos seus relacionamentos, na sua sexualidade, no seu dinheiro, nas suas emoções, na sua forma de se organizar como sociedade. Em tudo vocês são acentuadamente religiosos. E que bom que Deus também desperte em cada um de nós esse olhar. Porque às vezes a gente olha para o outro que tem uma religiosidade diferente, uma crença diferente, e nós os desprezamos. Meus irmãos, nosso sentimento não pode ser nem de ira, nem de desprezo. Tem que ser de compaixão por alguém que está buscando a Deus, mas que ainda não encontrou. Às vezes procura numa religião, às vezes procura colocando o seu coração em um sonho de um status, de um nível social, como se aquele valor que a sociedade dá por alguém que tem muito dinheiro fosse o que definiria aquela pessoa como um ser humano que tem valor. Seja num relacionamento, alguém que diz, eu só serei feliz se eu tiver isso, isso, isso. Em qualquer que seja outra condição, se não estiver em Deus fixado, firmado, sempre será alguém nadando e morrendo na praia. Mas são pessoas que expressam essa religiosidade de formas diferentes. E Paulo, nessa sensibilidade dada por Deus, vê, vocês são acentuadamente religiosos. Você conhece alguém que é acentuadamente religioso? Alguém que é mais crente do que você? Talvez não em Jesus, mas que leve mais a sério as coisas da religião do que você? E que você se envergonha? Você fala assim, eu tinha que ter esse nível de comprometimento que essa pessoa tem, porque eu tenho a revelação da parte de Deus, eu conheço a Jesus, mas às vezes eu tenho vergonha. E essa pessoa, ela veste a roupa que for, se comporta a coisa que for, coloca o adereço que for, e ela fala, olha, eu tenho orgulho, eu tenho compromisso com isso daqui. E às vezes a gente se apequena, tímido na nossa fé. Mas Paulo exalta aqueles dali. E que Deus nos dê graça para perceber, as pessoas estão procurando, desesperadas, comprometidas em encontrar o sentido e o significado para a vida delas. Ele encontra ali, então, no meio daquelas imagens, daqueles muitos ídolos, um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Ele fala, olha, esse Deus desconhecido. E eles escreveram aquilo dali porque, como eles tinham uma espiritualidade em que cada ídolo, em cada imagem, dava conta de uma área da vida, eles pensaram, se nós tivermos esquecido de alguma divindade, e essa divindade aparecer aqui entre nós, perguntar, cadê a minha imagem, cadê o meu altar? Nós vamos poder dizer, não está ali. É porque nós não te conhecíamos ainda, por isso colocamos esse altar dizendo ao Deus desconhecido. Mas está ali, e esse era o propósito, a ideia por trás daquela placa. Mas Paulo segue dizendo, ainda no versículo 23, na última parte, diz, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Se em primeiro lugar Deus desperta a nossa sensibilidade para que possamos perceber essa busca, essa procura que as pessoas têm por Deus, em segundo lugar, Deus nos dá também ousadia para abordar a realidade espiritual das pessoas ao nosso redor. E essa ousadia que vem da parte de Deus sempre será amorosa e sábia. Paulo, depois de exaltar a religiosidade, a busca sincera e intensa deles, ele diz, esse que vocês adoram sem conhecer, é exatamente, precisamente esse que vos anuncio. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês, em alguma medida, sendo muito religiosos, vocês demonstraram algum grau de humildade, como quem diz, olha, nós somos muito interessados no conhecimento, mas tem uma coisa a respeito do qual nós somos ainda ignorantes. E de fato assumimos isso. De fato temos essa responsabilidade, essa humildade, que nós colocamos isso escrito numa placa. Esse Deus nós não conhecemos. E é justamente esse gancho do Deus desconhecido, dizendo, olha, vocês reconhecem que vocês não sabem tudo? E Deus há de nos dar sensibilidade para perceber, em algum momento, quando aqueles que com os quais nós convivemos, dizem, olha, tem algum ponto em que a conta não fecha, em que eu não consigo explicar a realidade que me cerca, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem.
De alguma forma, as pessoas com as quais nós convivem também têm plaquinhas escritas ao Deus desconhecido. E é aí que Deus nos quer conduzir a termos a ousadia, a sabedoria, o amor e a graça de Deus para dizer, pois esse que vocês adoram, que vocês procuram, diante do qual vocês se prostram, sem se conhecer, é justamente esse que eu anuncio a vocês. Falei no começo dos 3 pilares ali da cultura greco-romana, do Renascimento, da razão, da ciência e do antropocentrismo. E nenhum dos 3 vai fechar a conta. E os 3 pilares têm cravados ali ao Deus desconhecido, porque a realidade não se explica única e exclusivamente pela razão, pela ciência, e o homem não é o centro. Então há placas ali dizendo ao Deus desconhecido. E é nesse ponto em que aquilo que nós herdamos culturalmente não dá conta que Deus se revela. No ano passado nós tivemos uma conferência missionária, e o pastor que trouxe as meditações foi o pastor Marcelo Carvalho. Ele é antropólogo e ele tem estudado muito um teólogo chamado Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer tem várias obras, mas talvez as obras principais de Francis Schaeffer, as mais relevantes, têm títulos muito sugestivos para a gente lembrar nesse momento. A primeira é o Deus que intervém, a segunda é a morte da razão e a terceira é o Deus que se revela. Francis Schaeffer, ele era um homem que procurava placas onde estava escrito ao Deus desconhecido na vida das pessoas. Ele formou um instituto, uma casa em que as pessoas de várias origens, credos, religiões, culturas, costumes chegavam ali e abertamente conversavam com ele. Ele estava disposto a discutir e argumentar com quem quer que fosse, de modo gentil, hospitaleiro, amoroso. E ali então Francis Schaeffer, ele conversava com as pessoas de religiões as mais diversas possíveis, aqueles também que não tinham religião. E depois da experiência dele, falando sobre o Deus que se revela, ele então produz várias outras obras, mas ele tem como obras principais essas 3. O Deus que intervém. Ele se aproxima, alcança o homem, porque o homem não pode alcançar a Deus. Então, um Deus que intervém. Segunda obra dele, a morte da razão. Ele está dizendo, olha, a razão é boa, eu não desprezo, mas ela não dá conta de explicar todas as coisas. Há um Deus que criou todas as coisas. E Ele é a razão de todas as coisas. E a terceira obra fala sobre o Deus que se revela. É um Deus que se aproxima. E meus irmãos, o Deus que nos desperta para perceber a realidade espiritual ao redor é o Deus também que quer se revelar e nos dar ousadia para se revelar através da sua vida. Na vida daquele colega, daquela pessoa, vizinho de trabalho, daquele seu conhecido, que você vê que ele ouviu falar de Deus, assim como Jó, que conhecia Deus, já ouviu falar. Mas você pode falar, um dia eu também conheci esse Deus, já ouvi falar. Ouvia falar de igreja, ouvia falar de religião, de ajuntamentos, mas eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem a Deus. Eu quero falar sobre Ele para você também, se é que de fato nós o conhecemos. Se é que de fato, talvez hoje seja amanhã, da gente confessar a nossa pequenez, a nossa ignorância, o nosso pecado, e dizer, Deus, eu venho na igreja, eu escuto, acho interessante, é legal, o pastor até que não prega tão mal, eu vou ouvindo essas coisas, mas no final das contas o Senhor sabe que na segunda-feira eu sou dominado pelas outras coisas e não por aquilo que eu afirmo crer. Mas é o Deus que se revela e que tem ousadia de nos usar com ousadia na vida daqueles que nos cercam. Assim como fez Jesus. Ouviu aquela mulher samaritana à beira do poço, em João 4. Revelou-se a ela e teve a ousadia de falar, olha, você também tem uma plaquinha ao Deus desconhecido. Esses homens que você teve, eles não eram seu marido. Você está procurando amor, um Deus para ser aquilo que vai trazer suficiência de contentamento para o seu coração. Você não vai achar. Só em mim, que sou a fonte da água da vida. Nesse contexto, então, o apóstolo Paulo começa o seu discurso. Simples, objetivo, mas tão profundo para as nossas vidas. Versículo 24.
Paulo afirma a respeito do Deus que eles adoravam sem conhecer. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Meus irmãos, se de fato e de verdade nós crêssemos nessas coisas, nossa vida seria bem diferente. Nosso comprometimento com a obra missionária, com a evangelização, o local onde a gente colocaria os nossos investimentos, as nossas emoções, nossos sonhos, muito provavelmente seriam outros. Paulo começa dizendo, para aqueles que consideravam como o mundo, fruto de um panteão, criação de deuses, ou de aleatoriedade, daquilo que a ciência precisava dar conta, e Paulo ousadamente afirma, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O primeiro ponto do que Paulo fala é a forma como nós evangelizamos aqueles que não conhecem ainda a Deus, que não tem nenhum background, nenhum histórico. A gente começa com a criação, dizendo, olha, Deus é o Criador de todas as coisas. Você sabe disso, não sabe? Você já aprendeu isso. Você sabe que Ele é o Criador de todas as coisas. Que Deus ele não foi pego de surpresa, que Ele não improvisou, que Ele foi um susto. De repente, assim, Deus fez as coisas. Não, Deus fez as coisas de forma ordenada, de forma com propósito. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes a nossa mente se divide pensando, mas será que Deus não fez de repente numa explosão aleatória e a gente fica tentando costurar e emendar as duas coisas? Deus criou todas as coisas. Mas não apenas criou, segue a palavra de Deus dizendo, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Paulo apresenta Deus como Criador e apresenta Deus como soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, nosso Deus é soberano. É o que Paulo fala. Olha, Ele criou, mas Ele não criou e abandonou e deixou para funcionar como um relógio de corda que vai funcionando sozinho. Mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Você acredita nisso de verdade, meu irmão? Que Deus é soberano sobre a sua vida? Por que você está angustiado? Por que você está tão preocupado? Por que seu coração fica aflito com o que pode acontecer amanhã? Por que você ainda se angustia com as dúvidas por não entender algumas coisas? Descansa na certeza. Nós vivemos diante de um Deus soberano. E a gente poderia parar aqui a pregação e falar, vá para casa pensando só nisso. Ruminando, meditando, demorando nisso. Mas a gente ainda fica com raiva das coisas, porque Deus, o Senhor não fez do jeito que eu, o soberano, queria. A gente esquece da nossa teologia na prática. A gente não descansa, porque a gente quer ter o controle, a gente quer ser o soberano das nossas vidas. Paulo segue dizendo, Ele sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo estava dizendo para ele, vocês construíram vários altares para vários deuses, mas esse Deus soberano, criador, Ele é infinito, não apenas em tamanho, mas naquilo que nós damos conta de compreender a sua complexidade e grandeza. Isso precisa nos humilhar, falar, Deus, a gente é nada. Um abrir e fechar de olhos, uma fumaça que passa. E a gente está diante desse Deus infinito. E a gente quer dar palpite. A gente quer dizer como é que as coisas devem ou não devem ser. A gente se aborrece com o Senhor.
A gente quer colocar o Senhor de castigo, o cantinho do patinho feio. Meus irmãos, a gente fala que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. A gente quer colocar Deus na nossa caixinha. E a gente precisa da graça de Deus para lembrar que Ele não pode ser colocado em santuários feitos por mãos humanas. Paulo segue dizendo, Ele não pode ser feito, não habita em santuários feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Paulo está afirmando que Deus é suficiente. Ele não precisa de nada, de ninguém. Nada lhe falta. Não tem nada faltando que precise ser completado. E nisso também somos novamente humilhados diante dessa realidade. Porque se lhe faltar o ar a partir de agora, você tem poucos segundos, talvez uns com pulmão melhor, poucos minutos de vida. Nós precisamos da comida. Nós precisamos de afeto. Nós precisamos de tantas coisas. E às vezes, por precisar de tantas coisas e ver os outros ao nosso redor, achamos que Deus também é assim. Carente, necessitado de alguma coisa, como se precisasse ser ajudado, como se tivesse esquecido de alguma coisa e a gente precisa dar um jeitinho e dar uma forcinha para Deus. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Ele estava dizendo isso para aqueles gregos que também ofereciam sacrifícios. Mas ele falou, olha, sacrifícios para o nosso Deus não adianta de nada. E os sacrifícios que eram oferecidos em todo o tempo do Antigo Testamento não é que Deus precisasse. Era para o próprio povo ver aquilo simbolizado, dizendo, olha, vai chegar o sacrifício perfeito que Deus providenciou. Não porque Ele precisasse, mas por causa de nós. Ele segue dizendo, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo está afirmando, Deus é a fonte e o sustentador da vida. Ele criou todas as coisas. Ele é soberano. Ele não precisa de nada. Mas Ele sustenta também a vida. Ele mesmo é quem a todos dá vida. Você não existia um dia. Há 100 anos atrás, nenhum de nós existimos. Mas um dia Deus falou, eu vou trazer à vida esta pessoa. Mas não apenas vou trazer a vida, mas vou sustentar. Cada fôlego, inspiração e expiração, é Deus sustentando você. E a gente ainda fica angustiado. Será que vai fechar a conta? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E a gente esquece que é Deus quem dá respiração e tudo mais. Mas às vezes a gente bate no peito dizendo, fui eu que consegui, o meu esforço, meu trabalho, meu suor, minha competência. É tudo de Deus e para Deus. E ele vai chegando na segunda parte dizendo, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo afirma, Deus criou todas as coisas, mas de forma especial, Deus criou o ser humano, coroa da criação. Alguém com quem ele ia se relacionar e se revelar. De um só homem fez todas as nações. Deus é que fez aquele primeiro homem. E daquele homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Não foi essa a ordem que ele deu? Cresçam, multipliquem-se, espalhem-se pela face da terra e ali vivendo, que minha glória seja conhecida e manifesta em toda a face da terra. E havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É Deus quem diz até onde e até quando cada um de nós vai e onde cada povo, cada nação vai acontecer. Nós vemos na história da humanidade nações que surgem e que se esfacelam e que somem, povos que somem e é Deus quem determina. Se o nosso Deus que é soberano sobre as nações, será que Ele não é soberano também sobre a sua vida? Sobre até onde você pode ou não ir? Até quando
ele permite ou promove que alguma coisa aconteça. E agora, para aqueles gregos que procuravam de alguma forma o contentamento e a satisfação na ciência, dizendo, mas qual o propósito? Para que a gente existe? Para que o ser humano vive? E alguns diziam, nós vivemos apenas para o prazer, para evitar a dor. Outros de forma mais moderada, nós queremos viver uma vida contente. E o que mata a gente é o fato da gente desejar as coisas e não conseguir ter. Então a gente, se não desejarmos nada, não teremos nenhum sofrimento e a vida se resume a isso. Mas a nossa vida vai muito além disso. E Paulo segue dizendo no versículo 27. Deus fez de um só homem todas as nações para habitarem e também no versículo 27 para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Eles foram criados, todos nós, para buscarem a Deus. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é esse precisamente que criou vocês com um propósito, buscar a Deus. Se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, ele vai falar como Deus se revela. Mas meus irmãos, se a gente tem feito qualquer outra coisa na nossa vida que não buscar a Deus, glorificar a Deus, viver para a glória dele, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós decidimos, investimos e pensamos, se a gente vive para a glória de qualquer outra coisa, seja para a nossa própria glória, para a nossa própria felicidade ou satisfação, e não para a glória de Deus, você vai viver abaixo daquilo para o qual Deus criou você. Portanto, considere que as coisas que você tem passado de dificuldade, de sofrimento, as decisões difíceis que você precisa tomar, as respostas que você não tem outro propósito a não ser levarem você para esse local de viver para a glória de Deus. Para isso você foi criado. Enquanto a gente não entender e não viver isso, a gente vai viver muito abaixo daquilo para o qual nós fomos criados, para o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente vai viver angustiado, sem propósito. E a gente deveria se surpreender, porque a gente não vê mais pessoas dando cabo da própria vida, porque não encontram um propósito. Mas, meus irmãos, o Deus que se revela fala, você foi criado para a glória dele. Mas quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós resolvemos fazer a coisa do nosso jeito, agimos e reagimos de forma pecaminosa, a gente se afasta disso. E o sofrimento é certo, meus irmãos. A angústia é tiro e queda. Não tem jeito. Mas quando a gente vive nesse propósito de glorificar a Deus, ainda que você passe por muitas dores e sofrimentos, o coração fica firme. Vai chorando, vai gemendo, mas vai glorificando com a firmeza no coração. Deus, eu fui criado para a glória do Senhor. Nos meus planos, Deus, não está dando nada certo. Mas eu sei que nos planos do Senhor, na soberania do Senhor, no Deus que me sustenta, eu continuo descansando nesse propósito. E ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Aqui Paulo já começa a falar, olha, vocês estão tateando, tanto que vocês chegaram perto, Deus deixou pistas aqui. Colocaram um Deus desconhecido, essa plaquinha aqui. Mas olha, vocês vão tatear, e é isso que cada ser humano vai fazer, procurar como que no escuro. Mas saiba de uma coisa, ninguém vai achar Deus porque leu a Bíblia e porque, fruto do seu próprio entendimento, da sua inteligência, falou, eu concluí. Não, foi Deus que se revelou. E a gente não pode achar Deus, isso é ponto basilar, fundamental da nossa teologia. É o Deus que se revela. E ele vai finalizando essa primeira parte no versículo 28, antes do versículo 29, que tem uma quebra na linha de raciocínio, quando ele vai dizer, portanto, então, concluindo, ele diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus sustenta a sua criação e, de modo especial, as suas criaturas.
e ainda mais os seus filhos. Ele segue dizendo, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. E último ponto da nossa mensagem é que Deus ele também nos dá sabedoria, estratégia, para encontrar esses pontos de conexão, a partir dessa revelação de Deus geral, e conduzir as pessoas até a revelação especial. Explico-me. Quando Paulo cita os poetas, e ele fala aqui, olha, versículo 28, nele vivemos e nos movemos, como alguns dos poetas de vocês disseram, ele faz outra citação, porque dele também somos geração. Paulo está dizendo, os poetas gregos, que tem registro, disseram, olha, nós somos geração de Deus. Nas poesias, na cultura, tinha uma pista a respeito de Deus ali. Eles estavam tateando, e Deus nos dá essa sabedoria para pegar esses pontos de contato. Para perceber isso que Deus já colocou no coração, essa eternidade que já está lá no coração daquelas pessoas. Assim como eu e você somos conduzidos por Deus para olhar para aqueles ao nosso redor, que às vezes passam por tantas dificuldades, mas que no final do dia falam assim, mas pelo menos, eu tenho joelhos que dói, mas pelo menos eu tenho joelho. E é nesse pelo menos, nesse lampejo, nessa gotinha de esperança, naquilo que Deus permite que a pessoa não desespere, é que Deus nos dá sabedoria para a gente encontrar esses pontos de conexão e dizer, portanto, o Deus que fez os teus joelhos para se dobrarem diante dele. O Deus que fez a tua vida, e ainda que as coisas tenham saído do que você planejou, e às vezes por responsabilidade sua, às vezes por conta da maldade de outros, por causa do pecado, e a gente vai conduzindo, ajudando a pessoa a entender que a vida dela não é um acaso aleatório, e que a ciência, a razão, elas não dão conta de explicar todas as coisas. Nós dizemos, olha, esse Deus, nós somos geração dele. Deus nos criou. Você foi criado por Deus. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus se revelou o seu amado Filho Jesus. E Paulo vai falar sobre isso depois do portanto. Portanto. E com essa última proposição, eu quero encerrar nossa meditação de hoje, deixar para a semana que vem o restante do discurso e a reação deles. Mas tenha isso em mente. Deus, ele manteve, apesar do pecado, apesar da queda, no coração de cada um, algo do reflexo da imagem, da semelhança de Deus, da dignidade que só Deus pode dar na vida de cada um. E é isso que Deus quer que eu e você usemos como gancho, para falar, olha, foi Deus quem colocou isso em você. Você trabalha bem, você tem boa inteligência, boa aparência, tem algum dom, talento, talvez você esteja usando isso de forma desvirtuada, por um propósito que não é o propósito para o qual você foi criado. Mas eu quero dizer, eu sei quem colocou isso em você. Você bate no peito, orgulhoso, dizendo, não, eu sou mais inteligente, eu sou melhor, eu tenho mais força do que os outros. Você comprou isso? Você ganhou isso de graça. Quando a gente fala isso com amor, quando o Espírito Santo ajuda a gente a conduzir essas pessoas até esse local, ele vai começando, fazendo perseverar e conduzindo até que a boa obra seja concluída. Assim Jesus fez comigo e com você. Se revelou como Deus Criador. Um dia talvez Jesus foi o Deus dos seus pais. Você foi levado para a igreja. Talvez foi o Deus de uma religiosidade, em que você precisava servir a Ele e aplacar a ira dele como se você conseguisse fazer alguma coisa. Mas não pode. Então Jesus foi esse, que sendo o próprio Deus, ele cumpriu tudo que era necessário. Ele continua fazendo isso na minha, na sua
e através da minha e da sua vida. E se nós não vivemos ainda como quem conhece esse Deus que se revela, se no fundo a gente fala, ele ainda é um Deus desconhecido para mim, é tempo da gente se quebrantar e falar, Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos de Ti. Aliás, tudo o que nós precisamos é o Senhor. Que Deus nos abençoe, continue nos ajudando a aplicar essas preciosíssimas verdades, dos atributos, esses importantes elementos da teologia nas nossas vidas. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente finaliza esse discurso. Vamos orar mais uma vez? Deus,